Nesse capítulo 242 de Tokyo Revengers, a gangue Thousand Winters vai receber modificações drásticas, incluindo ainda mais membros em sua primeiríssima reunião oficial. Mas lembrando, para poder ver tudo isso, já se inscreva no canal e ative o sininho, para que vocês não percam nada que iremos postar. Depois de sabermos sobre o obscuro passado envolvendo Kawaragi Senju, Haruchio, Baji e Mike, ela finalmente se decide sobre se juntar à nova gangue do Takemichi, sendo um dos seus mais novos membros. E agora saberemos todas as modificações que Mitsui havia prometido fazer na organização, como seu nome, logo, uniforme e tudo que estivesse envolvendo em si. Tudo começa já com Takemichi sentado sozinho no chão, se lembrando de quando Mike te deu uma moto, declarando que era a irmã gêmea da sua própria, por eles terem os mesmos motores encontrados pelo seu irmão mais velho Shinichiro. E agora ele observava aquele precioso presente, que ele nunca havia usado mais de uma vez, encarando tudo aquilo que estava exatamente em seus olhos. E em cima daquela moto estava o manto da Toman, outro dos presentes que o Mike deu para ele, de quando Draken estava no hospital se recuperando. Era o uniforme da gangue, de quando ele formou tudo desde o início. E ele havia mesmo mencionado que era escolha dele se ele quisesse usar ou não aquele uniforme, mas ainda assim pertencia a ele como um presente, algo que ele nunca havia usado antes em sua toda vida. E tudo dependendo somente do Takemichi, ele também deveria escolher qual seria o nome oficial da gangue deles. Não era escolha do Shifuyo, como pensamos antes, nem mesmo do Mitsuya, que era quem estava organizando tudo, mas sim do seu novo líder. E com aquelas coisas em sua frente, ele fica falando como se o Mike estivesse ali em sua frente, de que ele formou uma nova gangue, onde ele era o líder com os antigos membros da Toman, e o antigo nome foi realmente recuperado, já que agora era a gangue Tóquio de Manji, no caso a Toman, mas com uma certa modificação. Eles eram a segunda geração deles, assim como a própria Black Dragons possui inúmeras gerações até a 11ª. E a primeira reunião com os principais membros, usando todos os uniformes novos, com a segunda geração unida no mesmo local. Era aquele mesmo tempo onde eles sempre tinham a sua reunião especial, uma semana depois da Senju ter se juntado a todos eles. Os primeiros que nós vemos chegar lá é Smiley e Angry, que já falam que estão animados, já que era sua primeira reunião feita depois de 2 anos de pausa. Aquele pequeno time skip em que o Takemichi ficou no futuro durante um tempo a mais do que o necessário. Eles eram capitão e vice-capitão da 4ª divisão. Até mesmo o Angry, que costuma estar sempre com cara fechada, parecia envergonhado e feliz ao mesmo tempo. Patin e Peian também se reuniram e se sentiam muito confortáveis naquele uniforme de sempre, o clássico sempre se tornando melhor. E para quem acha que essa gangue do Takemichi está muito pequena para se comparar à gangue que eles vão enfrentar, no caso a Kanto de Manji, o próprio Patin comunicou e chamou 50 membros da antiga Toma aposentada para voltarem e se juntarem à nova gangue. Essa era quase a mesma quantidade de quando eles tiveram que enfrentar a própria Tenjiko contra uma desvantagem de mais de 100 pessoas. Todos os amigos do Takemichi que vimos lá no começo do mangá, como o Akun, a enciclopédia ambulante das gangues, e os outros que eu não me lembro o nome, estavam lá vestidos com aquele uniforme, sendo membros da 1ª divisão, enquanto Mitsuya era o capitão da 2ª e Hakai o seu vice, e a 1ª divisão tinha o Inui como seu capitão, sendo que ele merecia ser um pouco mais importante, porém isso fica para um pouco depois. E Kawaragi Senju também era outra capitã da 5ª divisão, com um visual simplesmente foda,
de como se ela fosse o mini Mike, com bandagens por meio do seu corpo e o manto da Toman aberto nas suas costas. Aquilo realmente é um visual que combina 100% com ela. Não era mais a protegidinha da Brahman que estava sempre na sombra de seu irmão. E o vice-presidente, obviamente, era o Shifuyu, o melhor amigo do Takemichi até o momento, quem estava sempre apoiando ele desde o início, que faz o anúncio do início da primeira reunião da segunda geração da Toman, e o seu capitão se aproximando dele, Takemichi Hanagaki, com visual de que não vemos há muito tempo, dando aquela nostalgia dos primeiros episódios e capítulos do mangá. A promessa que ele fez na morte de Hina do futuro, quando o carro dela explodiu, foi finalmente cumprida, de que ele estava no topo da Toman, ele era o capitão. E a primeira coisa que ele queria falar era pedir perdão para todos, por ter chamado eles e querer envolver eles no meio dessa grande confusão e guerra, pedindo para se curvar até no mesmo jeito que eles sempre fizeram. Durante a Guerra das Três Deidades, ele havia sido derrubado muitas vezes pelo próprio Mike, porém ele estava aí de pé agora e não vai desistir nem tão cedo. Ele pode não ter o mesmo talento e ter a mesma força que o Mike tem para ser o líder, porém ele ainda estava ali para liderar a todos. Porém o Mike sempre vai ser o oficial, mas ele não era o mesmo de antes. Eles queriam trazer o Mike de volta ao seu antigo eu. Antes disso, teriam que derrotá-lo e a sua gangue, a Canto de Manji, inspirando todos os outros membros como ele sempre tem feito desde o início. Ele vai vencer não importa como, não vai parar mesmo derrubado, e então todos vão retomar o que é deles por direito. Não era mais a sua luta sozinho, como ele tinha declarado tantas vezes. É a vingança deles. Uma menção clara ao nome Tokyo Revengers. E ouvimos também a mesma frase de sempre no final do capítulo, de que aqui começa a batalha final, que deve ser a batalha final parte 70 de 100 pelo visto. Mas o que mais me deixa empolgada é de que eles ainda vão ser ainda maiores. Eles vão crescer e vão ter o tamanho perfeito para enfrentar a Canto de Manji, mesmo que eles não tenham lá aquela equiparação de força com certos membros fundadores. E se você gosta de Tokyo Revengers e o conteúdo que nós fazemos sobre ele aqui no canal, mostre que você apoia a gente e quer nos ajudar, deixando o like aqui embaixo nesse vídeo para que a gente continue trazendo todas as semanas e falando mais teorias para todos vocês.